para auxiliar vocês aí, né, no aprendizado do HTML. Outra coisa o HTML eu sempre falo que é o melhor módulo que a gente pode dar online, assim. Por quê? Porque dá para fazer ele até dá para vocês estudarem, dá para vocês fazerem os testes até no papel, numa folha, no caderno, que são códigos que vocês vão escrever, tá? Então, o HTML, na minha opinião, é o melhor módulo que nós poderíamos ter no momento. Então, ter o livro em mãos é importantíssimo, principalmente nessa primeira parte, tá, gente? Então, procurem todos os exercícios que eu passar, vocês procurem fazer eles, tá? Porque é o único jeito que vocês vão conseguir se familiarizar com o HTML. Então, a única maneira de se familiarizar com o HTML é vocês fazendo os exercícios aí. Seja o HTML ou seja qualquer linguagem que você vá aprender. Muitas coisas nós vamos repetir, tá? Então, alguns comandos, principalmente, algumas estruturas, nós vamos repetir para ficar mais fácil para vocês, tá? Outra coisa, pessoal, durante um certo período, nós não sabemos quanto tempo ainda, nós vamos trabalhar, para quem estava vindo no presencial, né? É evidente, nós vamos trabalhar exclusivamente online. Então, durante um certo período de tempo aqui, nós vamos trabalhar apenas online, tá? E aí, pessoal, vai passar agora a aula online, ela não vai ser mais só das 8 às 9, né? Ela vai ser das 8 às 10 da manhã, enquanto vigorar esse decreto aí que nós estamos tendo. Enquanto nós tivermos que ficar aqui online, né, nós vamos aí trabalhar das 8 às 10 online. Com isso, a forma de fazer os exercícios vai mudar um pouco também. Então, nós vamos parar mais vezes, vamos ter mais exercícios para que vocês possam, caso haja dúvidas, né, ter mais possibilidades de tirar, tá bom? Bom, então, peguem o livro de vocês aí, abram na página 12, por favor. Pessoal, conforme eu falei para vocês, procurem digitar todos os exemplos que eu passar. Em caso de dúvidas, procurem perguntar, porque é a única maneira de vocês aprenderem de uma maneira legal. Então, o único jeito de vocês aprenderem de uma maneira bacana, o único jeito de vocês conseguirem ter sucesso, né, vai ser vocês aí, vai ser vocês fazendo os exercícios, tá bom? Então, se vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão conseguir aprender de maneira muito melhor, tá bom? Bom, galera, e aí? Eu sempre passo isso lá aí no começo. Que programa que eu preciso ter para usar o HTML? Pessoal, o HTML é bem tranquilo, você pode usar qualquer editor de textos que não tenha formatação. Como assim, pessoal? Que não tenha formatação? Que você consiga editar a extensão dele. Então, esses são dois exemplos. Eu uso muito o Notepad++, mas tem vários outros, tá? Editores HTML. Tem um que é muito bom também, que chama VS Code. Ele é muito bom, tá? Então, tem vários que vocês podem estar utilizando, tá bom? Eu gosto desses dois. Esses dois são exclusivamente para computadores. E aí, para quem está no celular, esses são dois exemplos também. Ah, professor, mas eu acho difícil, porque tem que sair da reunião. Faz no caderno e depois você vai digitando o código. O que você tem que prestar atenção é na maneira de fazer. Então, na maneira de se fazer que você tem que prestar bastante atenção, tá? Bom, pessoal, e aí na aula passada nós falamos um pouco sobre qual a função do navegador, né? O navegador, ele é um programa especial. Por que ele é um programa especial? Porque ele vai receber a instrução, tá? Então, ele vai receber a instrução ali de uso, receber a instrução do código, vai ler aquele código inteiro,
que você digitou, né? Lembrando que a metodologia do HTML, assim como de vários outros, de várias outras linguagens, é top-down. O que quer dizer isso aí, top-down? É de cima para baixo. Então, ele vai fazendo a leitura dos códigos de cima para baixo, e aí ele vai conseguindo ler o que você foi tentando criar dentro daquele código, tá? Vamos supor, no HTML não tem muito isso, mas vamos supor que você tenha digitado alguma coisa errada. Você está digitando ali a estrutura e durante ali você vai digitar algo de errado. Se você digitou algo errado, pessoal, o HTML ele não reconhece aquele comando, tá? O que vai acontecer? No HTML não tem erro. Ele não vai dar erro. Ele simplesmente não vai executar. Tá? Então, dentro do HTML, você não vai receber ou verificar uma mensagem de erro. Ele só não executa a ação que você tentou fazer, tá? Naqueles comandos específicos. Existem diversos navegadores, tá? Nós mais usamos hoje é o Google Chrome, mas existem diversos. E cada navegador ele tem uma particularidade, como uso maior de memória, como rapidez, né? Um motor melhor. Tem uma coisa que nós chamamos de motor de aceleração, que é principalmente porque hoje todos os navegadores usam o JavaScript, então alguns navegadores conseguem ser mais rápidos que os outros, tá? Bom, e na aula passada eu falei para vocês como nasceu um pouco da história do HTML, tá? E aí, pessoal, o que vocês têm que entender? Primeiro de tudo, como nasce o HTML, tá? O HTML, ele nasce ali nos anos 90, final dos anos 90, tá? Ele foi uma criação de um cara chamado Tim Berners-Lee, na verdade não só dele, né? Quando nós falamos em criação, não é apenas, né? Não é apenas um cara que faz, né? Evidente, tá? Na realidade uma equipe, né? Então o Tim Berners-Lee ele era chefe de uma equipe de pesquisa de um laboratório chamado CERN, né? Então, em 1989, ele cria uma linguagem, né, que é uma linguagem que nós chamamos de um leitor de código. E como era antes? Como é que era antes do HTML, né? Antes do HTML, pessoal, não existia o conceito de você receber, de você, por exemplo, ver vídeos, ver imagens na página direto. Existia um programa que chamava Gopher, era uma tela preta, e essa tela preta interpretava o código. Na verdade, não tinha muito código, era como se fosse um editor de textos mesmo, tá? E aí o Tim Berners-Lee, ele cria algumas coisas lá entre os anos, ele começou a criação em 89 e finaliza em 91. Então nós estamos fazendo 30 anos, né? Ele cria o HTTP, que chama Hypertext Transport Protocol, que é o protocolo da internet. Hoje você não põe mais, mas antigamente, quando nós íamos navegar na internet, você tinha que colocar assim, http, //. Aí você começava. O www, quer dizer, o World Wide Web. E aí, por último, a linguagem HTML. O primeiro navegador criado, ele chamava Mosaic, tá? E o Mosaic, ele era bem interessante, que na época, né, quando inicia o uso do HTML, o Mosaic, foi o primeiro navegador a interpretar o código e mostrar uma imagem. Porque o Gopher você tinha que clicar, né, nele, baixar a imagem no seu computador para depois você poder acessar. Pessoal, tem um vídeo que é sobre a história da internet. Eu vou mandar no grupo de vocês. E aí depois vocês assistem lá, por favor. É um vídeo bem legal. Ele não é um vídeo grande, tá, gente? É um vídeo bem tranquilo. Na verdade, eu vou mandar dois. Esse vídeo tem 14 minutos, depois da aula aí. Vocês assistam, por favor. Tem um que é sobre a história da internet
e o outro sobre a internet no Brasil. É bem interessante esses dois vídeos. Eu vou mandar lá no grupo de vocês, tá? Bom, e como o HTML e o CSS foi evoluindo, né, gente? Como é que ele chegou? Como é que ele foi evoluindo? Primeiro de tudo, o que vocês têm que entender? Tanto o HTML quanto o CSS, eles nasceram para fazer páginas. Então, por exemplo, quando o CSS nasceu, ele não nasceu com o intuito de apenas fazer a parte de formatação de páginas. Não, ele nasceu com o intuito de criar a página inteira. Aí, pessoal, o que foi acontecendo? O que aconteceu com o passar do tempo é que começaram a surgir diversas linguagens para se criar páginas. Por exemplo, na época da faculdade, eu fiz um curso que chamava Java Server Pages. Era um servidor de páginas Java. Né? E aí, pessoal, esse servidor de páginas do Java, ele criava a página do zero também. E dava muito trabalho para os programadores, por quê? Porque acontecia muito, por exemplo, de, de certa página funcionar apenas em um navegador específico. E aí nós ficávamos meio perdidos, tá? Foi então que em 2004 houve uma padronização e essa padronização ela fez com que o HTML fosse jogado para fazer apenas a parte estrutural, a CSS fazer toda a parte de design e o JavaScript a parte de programação, aí o PHP a parte de banco de dados, o Java puro também, de servidor de páginas, tá? Isso aí foi toda uma padronização que nós tivemos com o passar do tempo, tá? Então, o que vocês têm que entender? Primeiro de tudo, o HTML ele não é uma linguagem de programação, tá, pessoal? É uma linguagem, nós chamamos de marcação de hipertexto. Por que não é uma linguagem de programação? Porque não tem retorno. Como assim não tem retorno, pessoal? Quando você cria uma página no HTML, ele não te volta nada, tá? Ele só mostra na tela, tá? A CSS são folhas de estilos, então ele vai trabalhar com o design. Tudo que você vê de texto, imagem, vídeo, ele vai ficar no HTML. Tudo que você vê de cor, sombra, tamanho, posição, isso tudo é a CSS que faz. E aí, quando precisa, nós usamos aí também os recursos do JavaScript, que faz toda a parte de interatividade. Se você desabilitar o JavaScript da sua máquina, você não consegue fazer mais nada. Tá? Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a estrutura básica, e ela está aí no livro de vocês, na página 13 e 14. O principal é vocês entenderem isso, entenderem a parte da estrutura básica do HTML e o que faz cada item, tá? Então, vamos para o nosso, nós fizemos isso aula passada, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. Escrevam novamente a estrutura básica do HTML, tá? E comentem o que vocês entenderam de cada um. Podem escrever, pode escrever uma folha, tirar uma foto, mandar. Vamos lá.
Pessoal, o que vocês têm que fazer é só digitar a estrutura básica do HTML, tá aí na página 13 e 14, tá?
Bom, vamos continuar, pessoal, já deu tempo aí, né? Bom, galera, então, igual eu falei para vocês, a estrutura básica do HTML, ela está aí na página 13 e 14. Qual a importância de vocês conhecerem essa estrutura, né? Qual a importância de vocês saberem como essa estrutura funciona? Porque tudo parte dela. Ela é a base para nós começarmos o nosso trabalho. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Notepad++, que é o programa que eu vou utilizar para poder digitar os códigos, tá? Igual eu falei para vocês, quem tiver com computador, não precisa se preocupar, pode utilizar qualquer um aí, não tem problema, tá? Aumentar bem. Então, pessoal, até o HTML versão 4, tá? Ele utilizava um tipo de padronização um pouco diferente. Vou mostrar para vocês aqui como é que era. Isso, quando você ia digitar a estrutura básica, deixa eu só mudar aqui para a linguagem padrão HTML. Quando você ia digitar a estrutura básica, na verdade, era só isso aqui. Tá? Então, você ia lá, digitava só isso aqui e você já tinha a estrutura básica. Se eu digitar só isso aí, ele funciona ainda? Funciona. Então, só explicar o que é cada um para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui ele está iniciando e fechando. E aí, pessoal, uma coisa importante que vocês têm que entender. Toda a estrutura do HTML, ele fica entre tags. Tags é esse sinal de maior e menor aqui, ó. Então, ele abriu uma tag e ele tem que fechar, tá? Vou estruturar aqui para ficar mais simples o entendimento. Então, ó, abriu, fechou aqui embaixo, abriu o cabeçalho, fechou, abriu o corpo da página, fechou. Então, aqui é o início e aqui é o fim da página. Aqui é o início do cabeçalho, aqui é o fim do cabeçalho. Aqui é o corpo da página. Então, ó, aqui será escrita a página. Bom, então, digitei a minha página, tá? Aí eu preciso salvar ela. Eu venho aqui, pessoal, vou salvar. Qual que é a particularidade que eu tenho que lembrar? Eu tenho que pôr o nome da página, por exemplo, aula.html. Por que eu tenho que pôr esse ponto HTML? Porque, igual eu falei para vocês, essa página aí, essa estrutura que vai ser de criação, ela vai fazer aí a minha página. Então, essa aqui, ó, se eu não colocar esse ponto HTML, ele não salva como HTML, tá? Bom, vou clicar em salvar, vou lá onde eu salvei minha página. Olha ela aqui, ó, tá? Aí é só eu dar 2 cliques, ele vai abrir o navegador, ó. Então, professor, mas você falou que mudou algumas coisas. E o que mudou? No HTML5, ele sofre algumas padronizações para melhorar o entendimento entre o código e o navegador. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui, primeiro de tudo, foi inserido um doctype HTML. O que esse doctype HTML faz? Ele avisa ao navegador que a partir daqui para baixo, igual eu falei para vocês, uma página em HTML, ela é feita com um menu que nós chamamos top-down, ele é lido de cima para baixo, então ele vai aqui, ó, ele vai informar que a partir daqui será feita uma página em HTML. Outra coisa que mudou, eles colocaram o lang igual PTBR. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, a partir daqui, o navegador vai entender que essa página está sendo criada em português do Brasil, tá? Começa o cabeçalho, ele tem um comando aqui também, que é o meta car7 tf-8. Nesse comando aqui, pessoal,
é para o navegador entender caracteres padrão ABNT2. O que quer dizer isso aí? A nossa língua, o português, ele é a única língua que tem acentos, né? As línguas de origem, o inglês, ele não tem acentos igual nós temos, a cedilha, por exemplo. Então, nós precisamos colocar esse comando para que o navegador possa entender isso, tá? E aqui não é obrigado, né? Mas a gente costuma pôr o título da página. Ó, title. E aí você coloca o título que você quiser. E fecha title. Não pode esquecer, abriu, fechou. Tá? Bom, feito isso, eu coloquei algumas instruções a mais. Se eu olhar a minha página aqui, ó, a única coisa que tem aqui é o nome do arquivo, tá? E o comando que eu digitei. Se eu salvar, eu salvei a primeira vez, pessoal, não preciso ir lá de novo, arquivo, salvar como, dar o nome e salvar, não precisa, tá? É só eu vir aqui, ó, salvar, vou voltar lá na minha página e vou atualizar. O que mudou? Nada, né, gente? Eu não dei nenhuma instrução a mais. Na verdade, eu só fiz algumas modificaçõezinhas para ele ficar padrão HTML5. Outra coisa, pessoal, que vocês têm que entender é o seguinte: essa estrutura, tá? Se eu não fizer dessa maneira, ele vai funcionar? Vai, não tem problema algum, vai funcionar, tá? Qual que é o problema em si? O problema é que, dependendo do navegador que você vai colocar, né? Ele não vai conseguir ler tudo isso, tá? Bom, continuando então, vou dar uma descrita aqui para a gente, só para que nós possamos entender um pouquinho melhor, tá? Bom, vamos lá então, pessoal, ó. Então aqui, ó, é só eu colocar uns comentários aqui para que vocês possam entender melhor. Não. Pessoal, fiz uns comentários aqui, deixa eu dar uma diminuída para caber tudo de uma vez, tá? Deixa eu ver se dá.
Vamos ver se dá para entender para vocês lerem aí, tá? Vou aumentar um pouquinho. Pronto. Vamos lá, galera. Pessoal, vou dar um tempinho para que vocês possam copiar esses comentários aí. É bem importante vocês terem isso. Copiem aí, por favor, para vocês terem pelo menos esses comentários, porque isso aí não tem no livro. Vou dar uns 15 minutinhos para vocês copiarem aí. Vai lá, galera.
Bom, vamos continuar, pessoal? Então vamos lá, né? Já deu tempo de vocês criar um arquivo novo aqui, pegar a estrutura básica aí do HTML, então vou digitar de novo para vocês, né? Dar uma aumentada aqui. Escolher primeiro. Ah, uma coisa legal que eu gosto de fazer é o seguinte, é vir aqui, ó, linguagem H, eu coloco HTML. Por que que eu faço isso, pessoal? Eu faço isso porque quando eu coloco os comandos aqui, ele já vai vendo as palavras que são reservadas e vai colocando de cor diferente para mim. Então, caso eu faça alguma coisa errada, ele já me mostra, tá? Pessoal, igual eu falei para vocês, a melhor maneira de vocês aprenderem é vocês aí irem fazendo várias vezes, tá? Bom, então vamos lá. Abessalho. Título. Ah, pessoal, outra coisa que vocês têm que entender também é o seguinte: o HTML ele é semântico. O que isso quer dizer? Essas palavras que eu vou digitando, elas têm significado. Então, quer dizer assim, que cada comando que eu digito aqui, ele tem um significado específico, tá? Isso quer dizer semântica, tá bom? Bom, estou com a minha estrutura básica pronta. Aí, pessoal, no livro de vocês, na página 14, ele vai falar um pouco sobre os elementos comuns do HTML. Então, primeiro de tudo, o que são essas tags? Igual eu expliquei para vocês, que vocês não podem esquecer é que tags, ela é a estrutura do HTML. Então, aqueles comandos de abertura e fechamento, tá? Então, a abertura e o fechamento do HTML, ele fica separado por tags, tá? Estas tags de abertura e fechamento, nós vamos utilizá-las para que, né, para que elas sejam parte da estrutura. Então, algumas tags elas não têm fechamento. E nós chamamos elas de tags solitárias, tá? Por exemplo, aqui a quebra de linha, que é o break hole. BR ele não tem aí uma tag de fechamento, tá? Só depois eu mando esses textos para vocês, tá? Ó, e aí na página 14 ele mostra um pouco sobre os elementos comuns do HTML. O que quer dizer isso aí? O que quer dizer um elemento comum? Quer dizer que ele está presente em todas as páginas. Então, toda página HTML, ela vai ser composta por esses elementos comuns que o HTML possui, tá? E aí, ó, na página 14 ainda, ele vai falar sobre o elemento meta. O meta, ele é uma tag, pessoal, que nós a utilizamos para quê? Para que nós possamos, dentro dela, colocar algumas estruturas que elas não vão aparecer na página, mas elas vão servir para nos auxiliar em acessos, tá bom? Então, algumas estruturas que nós vamos utilizar ou que nós vamos ter ali dentro desse HTML, tá? Vai ser com base na tag meta. Bom, e o doctype, aquela primeira instrução que nós colocamos lá em cima, ele é para nos servir de base para que nós possamos, né, ali nesse caso específico,
informar ao navegador que a partir dali nós vamos começar a descrever uma página em HTML. Bom, vamos começar a conhecer as tags então, né? Aí na página 17 ele vai falar sobre a tag de título. Toda vez que nós colocamos tags de título, pessoal, não vão entender tag de título como tamanho de fonte. Até porque lá na CSS vocês vão entender que dá para fazer as modificações do tamanho. Então, esse tamanho ele não vai ficar assim. Mas vamos lá, por exemplo, utilizar o recurso que está aí no livro de vocês, aí na página 17. Então, vamos lá, né? Colocou aqui, ó, H1, cursos, fecha o H1, H2, web, fecha H2, H3, livros. Vamos ver como isso ficaria lá na nossa página. Ele vai do H1 até o H6, tá? Então, vou salvar. Lembrando que eu criei outra página, né? Aí eu vou lá e vou abrir a página. Tá aqui, eu criei uma página nova e olha lá, ó. Então, essa a tag de título, eu falei para vocês não se limitarem a pensar que é tamanho, porque ela tem outras particularidades, tá, pessoal? Por exemplo, é, aí, vocês utilizarem depois lá na CSS algo mais específico, tá bom? Pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês, digitem o código aí da página 17, esse pequeno código aí que está no finalzinho da página. Vai lá, galera. É esse que está aparecendo para vocês agora aí. Vai lá.
Bom, vamos continuar, pessoal? Então, continuando aí. Vamos lá, vamos ver outras tags aí, né, galera? Bom, outra tag importante é a tag de parágrafo. Ela começa no P, e aí você pode digitando. Bom, digitei, terminei meu parágrafo, eu fecho o P, tá? Eu fiz uma alteração aqui, pessoal. Eu venho aqui, ó, salvo a alteração que eu fiz. Eu vou lá na minha página web, que eu estou desenvolvendo, e venho em atualizar. É mais fácil, tá? Do que eu ficar abrindo toda hora. Aí, ó, ele criou um parágrafo. Outra tag que tem aí importante é a quebra de linha. Quebra de linha tag BR, tá? Então, desenvolveu outro parágrafo aí. E aí eu posso pôr um BR aqui, ó. E ele vai mudar de linha. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu salvei. Posso vir aqui e colocar. Olha lá. Tá? Então, BR é para quebra de linha. P é parágrafo. Tá, pessoal? Bom, aí na página 19 do livro de vocês, ele vai mostrar as listas. Lista é muito interessante, conceito de lista. Eu vou até utilizar esse nosso aqui. Para começar uma lista, a lista ela pode ser ordenada ou não ordenada. Uma lista ordenada, ela vai, uma não ordenada, perdão, ela vai mostrar, né, os objetos sem colocar número. Então, ela vai colocar um pontinho. O L começa a lista, quer dizer, undefined list, né, uma lista não ordenada, e o LI e vai fazer as linhas, tá? Então, vou mostrar uma aqui funcionando para. Então, essa é a lista. Aqui, por exemplo, é uma lista não ordenada. Quer dizer que ela vai ser uma numeração. Agora eu vou. Ah, você uma lista ordenada, que vai aparecer os. É só eu. Ele é o salvar. Ó. Agora eu vou lá na minha página. Está na página 19. Ela começa na página 19 e termina na página 20. E a lista ordenada está na página. Façam os dois aí, por favor. Vou colocar aqui para vocês não se perderem. Vai lá, pessoal. Um tempinho para vocês digitarem esses dois códigos aí.
Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Bom, agora vamos para o nosso último exercício de hoje, tá? Pessoal, vocês vão desenvolver uma página contendo tags de título, tá? Parágrafo, que é o P, e listas, que foi o que nós fizemos hoje, tá? Então, pessoal, igual eu falei para vocês, o único meio de vocês aprenderem é vocês irem digitando, tá? Então, conforme vocês vão fazendo, mais vocês vão aprendendo, beleza? Pessoal, então por hoje é só. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau, galera.